Módulo básico: administração, secretariado, comércio. Programa 16. Estrutura societária. Estarei hoje enviando a cópia do contrato social. Você poderia passar seu CNPJ? Você passou um plano para retirar o DARF? Ok. O parcelamento tem que ser pago até dia 15. A parcela do refis para usufruir. A Mara é contadora há 30 anos e dirige esse escritório que cuida de micro e pequenas empresas. Ela é uma especialista no assunto. Você tá ouvindo a conversa dela? Eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Mara, desculpa te atrapalhar. Me explica essa conversa que você estava tendo com o cliente. Estava explicando sobre um programa especial da Receita Federal. É um benefício fiscal para quem tem débitos em atraso, que pode ser pago com 80% de redução da multa e 30% de redução dos juros. Quem tem uma empresa precisa entender de tudo isso? Não precisa entender tudo isso. O contador é o profissional especializado que pode esclarecer a pessoa sobre todas as dúvidas que ela tem em relação a uma empresa. É um assunto complexo que o contador é o especialista. Mas o que é básico, Mara? O que não dá para deixar de saber? Você saber, através do seu contador, enquadramento tributário, que tipo de empresa você vai abrir. E isso ele vai saber explicar com base na descrição do negócio que você passou para ele. Existe uma opção tributária para os impostos federais. Os impostos municipais e estaduais não são por opção, são por atividade. Os federais são por opção. Então, essa opção é o seu contador que te ajuda a fazer. Ele avalia o teu negócio e te diz onde é mais interessante do ponto de vista tributário. Como é que eu faço para escolher meu contador? Precisa confiar muito, né? Então, além da empatia, né, que você deve ter com o seu contador, existem meios, né? Existe o Conselho dos Contadores, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que tem um site onde você pode acessar através do nome ou do número de registro do seu contador. Você tem plenas condições de verificar a situação de regularidade junto a esse conselho. Normalmente, isso é uma garantia de um profissional apto no mercado. O contador não serve só para resolver problema, ele faz um trabalho preventivo também, né? O contador, ele resolve os problemas se você tiver, né? Mas ele é um profissional que trabalha na prevenção para que você não tenha problemas. As empresas, elas são entes complexos do ponto de vista jurídico e tributário. Elas precisam de interpretações, são interpretações que vão mudando, né? E essas mudanças é o teu contador que vai se atualizando através do empenho dele, e ele vai sempre te orientando, trabalhando com você no dia a dia. É um profissional de quem você não pode se afastar. Atualmente, o Código Civil, ele criou a figura do empresário e do não empresário. Então, ele considera empresário aquele que exerce atividade econômica profissionalmente de forma organizada e profissional. Que atividade econômica? Aquela atividade econômica voltada para a produção e circulação de bens ou serviços. Caso contrário, você poderá ser um não empresário. O que é ser um não empresário? Um não empresário é aquele que exerce uma determinada atividade, pode ser intelectual, artística, científica, ainda que possua colaboradores, estará exercendo uma atividade de não empresário. Então, com essa alteração do que é empresário e do que é não empresário, dividiram-se as sociedades em simples e empresária. É uma sociedade empresária hoje aquela que exerce atividade de empresário. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia em São Paulo hoje que tem 1.200 advogados contratados. Isso é uma sociedade civil ou seria uma sociedade simples? Não, é uma sociedade literalmente empresária, até pelo novo conceito do Código Civil. Você tem toda uma estrutura de gerenciamento, de coordenação de tecnologia,
de lucratividade voltada para a estrutura empresarial. Então, é um escritório empresa. É uma prestadora de serviços empresa, totalmente empresa. Hoje, para o Código Civil, o que é importante é eu ter uma estrutura de organização, coordenação, gestão, administração de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. Se eu tiver uma atividade artística, literária, científica, ou ainda uma atividade onde eu não tenha uma estrutura profissional e organizada, eu vou estar falando de um não empresário. Se eu estiver diante de um não empresário, eu estou diante de uma sociedade simples. Se eu tenho um salão onde uma pessoa, ainda que ele tenha lá seus 3, 4 assistentes, mas é aquela pessoa que corta o cabelo, eu estou indo lá porque é o fulano de tal que corta o meu cabelo, com os seus 3 ou 4 assessores, eu estou diante de uma sociedade simples. Ainda que tenha o fulano e mais 3 manicures, por exemplo, que essas 3 manicures, cada uma delas vai ter a sua cliente, porque elas é que fazem a unha. Pessoalmente, eu estou diante de uma sociedade simples. A partir do momento que aquele cabeleireiro, mais as 3 manicures, se organizaram profissionalmente para gerar um salão de beleza, e esse salão de beleza passa a contratar novos cabeleireiros, novas manicures, pedicures, massagistas, o que quer que seja, e aí eu passo a ter uma estrutura organizada, e ele passa, até pode cortar o cabelo, continuar cortando o cabelo, mas ele passa mais a gerenciar, mais a coordenar aquela atividade do que efetivamente executá-la, aí eu estou diante de uma sociedade empresária. Sociedades anônimas só podem ser sociedades empresárias, até porque elas têm toda uma regulamentação que as obrigam a ter uma estrutura organizada, profissional e ser feita por empresários, obviamente. Assim como as cooperativas são obrigatoriamente sociedades simples, exatamente porque ela tem a pessoalidade de cada um dos cooperados, sem necessariamente juntar uma lucratividade em prol de uma sociedade empresária, então não tem a organização empresarial. Então, essas todas são atividades simples. Eu posso ter atividades simples pequenas ou atividades simples altamente lucrativas, desde que elas não sejam organizadas nem profissionais. Percebeu como é importante estar por dentro de alguns assuntos quando se quer ter o próprio negócio? Por isso é fundamental se informar, ler jornais, pesquisar na internet e, é claro, conversar com seu contador. A escolha desse profissional é muito importante para o sucesso da sua empresa. Afinal, é ele quem vai te orientar para decisões importantes. Se liga! Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.